Quero deixar meu agradecimento ao pessoal do museu, do Centro Cultural e da Biblioteca Pública por viabilizar esse vídeo. Fala galera do canal Sombra Urbana, hoje trazendo um conteúdo diferente para vocês aqui no canal. Hoje, Museu Histórico Municipal Hermano Zanoni. É um museu aqui da nossa cidade, pouco a gente conhece, aqui no Centro de Cultura da cidade de Concórdia, próximo aqui à Prefeitura. Pessoal, vem conhecer essa história conosco. Tudo começa na praça e termina na praça. A nossa aldeia indígena era exatamente onde nós estamos, na praça e as redondezas dela. Esses objetos que nós temos aqui, na sua grande maioria, foram encontrados na praça também. Eles reportam um pouco do que era a cultura indígena da nossa região. Esses objetos são extremamente antigos, que são as urnas mortuárias, onde se acreditava, os indígenas tinham como consciência que se colocasse a criança, a pessoa que havia falecido na posição fetal, um dia se tiraria a tampa e a pessoa voltaria a viver. Eles acreditavam que o Deus deles viria para ressuscitar as pessoas, que elas voltariam a viver e teriam uma vida normal. Esses objetos foram encontrados na nossa região e dentro desta urna mortuária foram encontrados cinzas humanas que foram encaminhados para a Universidade Federal de Santa Catarina, onde foram analisados. Existiam 3 tamanhos de urnas mortuárias, uma um pouco menor para as crianças, essa seria o tamanho para adolescentes e uma um pouco maior para adultos. Aqui temos mais alguns objetos deles e aqui a gente pode ver claramente a miscigenação que existiu. Essa da década de 60 e essa da década de 80, quando se percebe já o embranquecimento, digamos, a mistura do homem branco com o indígena que formou o caboclo. Aqui temos armas antigas utilizadas durante a Guerra do Contestado e especificamente nós temos a espada do coronel Miguel Domingos Soares Fragoso, que é o único objeto que nós temos emprestado no museu pela família dele e que, de acordo com o termo de empréstimo, enquanto houver interesse da população de Concórdia e da própria prefeitura, esse objeto permanecerá aqui no museu. Aqui nós temos fotos da Guerra do Contestado. Eu só vou fazer um comentário sobre a espada. Galera, essa espada é a mesma que apareceu lá no nosso vídeo contando sobre a Guerra do Contestado. Já dê uma procuradinha aí no canal, vou deixar no link da descrição também a história do Coronel Fragoso que a gente contou lá naquele vídeo. Aqui nós temos uma foto da Guerra do Contestado, especificamente dos caboclos lutando com os coronéis. Então a gente percebe os caboclos principalmente com suas espadas, né, com seus facões, enquanto os coronéis lutavam com suas armas de fogo. Aqui a primeira fonte de renda econômica, a primeira economia de Concórdia, que a gente pode destacar a produção da erva mate. Então temos um caboclo que ele fez a poda da erva mate, tostando a erva mate no braseiro e depois batendo no pilão. Aqui temos um cargueiro típico da época que se usava em cima das mulas, dos cavalos, para se levar de um lado para o outro. Sabemos que hoje, digamos assim, não se usa mais esse tipo de objeto. Ele data aproximadamente de 100 anos. Aqui temos o arreio, que era usado para castigar tanto o animal, como também era usado pelos pais, como um castigo para os filhos. Ali temos uma foto típica de uma cabocla da época. Então a gente percebe como eles tinham vida longa, os caboclos que sobreviveram nesse momento histórico, como eles tiveram uma vida longa. Aqui a questão também econômica, daí então o transporte de banho, que se levava banho de um lado para o outro, para a questão dos escambos, porque nessa época a moeda de troca eram os escambos. Então não se havia a moeda corrente como existe hoje, e sim as trocas entre famílias, entre conhecidos e também no próprio comércio se faziam trocas em cima dessa questão do que se produzia. Então, o imigrante italiano, polonês e alemão, eles vêm da Europa, se localizam no Rio Grande do Sul e eles migram de lá para cá através da balsa do Rio Uruguai, do município de Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul. Então, podemos observar na foto que eles traziam o bem mais precioso deles, que era a família. E não eram móveis ou objetos preciosos. Abertura de estrada naquela época, que era uma coisa típica. Aqui nós temos um livro escrito em alemão, que retratava que nossa região era
parecida, semelhante com a Europa. A construção das casas antigas, que elas eram construídas muito altos no chão, porque se acreditava que tinha um medo muito grande de animais selvagens. Dessas casas tinham duas peças que não faziam parte do corpo da casa, que eram os banheiros, conhecidos como patentes, por causa do odor, né, do cheiro forte, e a questão da cozinha, porque se tinha um medo muito grande de incêndio. Aqui o escritório territorial da Sociedade Territorial Moslem, que fez, na verdade, a parte da colonização do município de Concórdia. Então, eles pregavam a questão do embranquecimento da região, onde eles diziam que todo senhor ou a senhora que batesse, né, que matasse um indígena, um nativo, um caboclo da região, ele receberia uma faixa de terra maior ou algum tipo de benefício. Então, quando eles vieram para cá, eles vieram com o objetivo de colonizar Concórdia e esqueceram que já havia moradores aqui. Aqui nós temos a figura do Fabrício das Neves, líder dos caboclos, que juntamente com Victor Cruz faz um combinado, um acordo, que então eles ficariam numa região destinada para os caboclos, que seria a região do Planalto. E esse acordo é firmado em cartório, e quando eles firmam esse acordo, Victor Cruz diz assim, ó, diante do que acabamos de combinar, do que acabamos de concordar, esse lugar passa pelo nome de Concórdia. Concórdia é um nome bonito, um nome lindo, mas é um nome cheio de sangue. Porque o que acontece com isso? Quando ele faz esse acordo, Concórdia levava o nome, até então, de Queimados, e que pertencia ao município de Cruzeiro, hoje Joaçaba. Queimados por quê? Nós temos o rio aqui perto, que é o nome de Queimados. As versões são duas. A primeira, que são as queimadas que eram realizadas ao redor do rio, e a segunda era a questão das matanças que aconteciam. Então se matava, se trazia o corpo na frente da Prefeitura de Concórdia, hoje Câmara de Vereadores, e desovava o corpo ali. Esse corpo ele era queimado e os seus restos mortais eram jogados dentro do rio. O destino de Fabrício das Neves não foi muito diferente do destino de tantos caboclos como dele. Ele aceitou que seus companheiros na região de Planalto. E quando ele faz esse processo, um tempo depois, ele é morto e esquartejado pelo grupo do Victor Cruz. Então, os caboclos, ao contrário do que muita gente possa pensar, tanto os caboclos quanto os indígenas eram pacíficos. Aqui nós temos objetos, no caso, que eram utilizados para o corte das árvores, porque para construir as árvores eram centenárias. Para isso acontecer, elas, por serem centenárias, os troncos eram de um diâmetro muito grande. Então se usava a cabeça do machado, como tem ali, para cortar as raízes. Esse outro serrote era para serrar ao redor. Se levava dias, até semanas, para estocar a madeira para poder construir. Quando nós olhamos aqui, a madeira nobre era usada para o corpo da casa, a madeira mais simples para a parte de baixo e o telhado da casa era feito das lascas de madeira. Temos os biquinhos lampiões aqui embaixo, que representa a questão da luz elétrica. Mesmo Concórdia sendo um município não tão novo assim, a questão da luz elétrica demorou para chegar. Na vila chegou na década de 60 e no interior chegou na década de 70. Para dirigir um carro, nós precisamos de uma carteira de motorista. Já naquela época se precisava uma carteira de carroceiro. Temos aqui duas celas, uma feminina e uma masculina. A mulher jamais podia sentar com as pernas abertas, senão ela não era considerada mulher de família. Ela usava vestido e sentava na lateral, enquanto para o marido, o marido, isto era permitido. Temos a canga de boi e temos a roda da carroça. Para poder puxar uma árvore centenária, precisava de muita força. Precisavam 6 cangas de bois, que correspondem a 12 bois, e por isso precisava de um peso muito grande. Aqui nós temos uma pua, que era utilizada para furar. Temos também as plainas, que eram utilizadas para plainar. Então a tecnologia, os meios para a construção eram muito diferentes. Todos nós conhecemos alguém que tenha uma lata de prego, uma lata de tinta com pregos em casa. Isso é um costume herdado também deste momento histórico, porque o prego era extremamente caro e eles não tinham condições de comprar. Então era uma questão de sobrevivência até mesmo, porque aqui tudo era muito difícil, né? Eles tinham que limpar os terrenos, eles tinham que limpar os espaços para que eles se tornassem um espaço habitável.
Como a gente viu, aos poucos, o que era mais primário, digamos assim, ele começa a passar por um processo, digamos, de evolução. Aqui nós temos uma plantadeira utilizada na época, né, que é a questão da produção propriamente dita, né? Aqui nós temos um debulhador e aqui nós temos uma ceifadeira. Chama atenção para vocês para a questão da fotografia, aqui que nós temos todo mundo trabalhando junto e a criança como mão de obra desde pequenininho. Não é que eles não amavam seus filhos, eles amavam de um jeito diferente do que a gente ama hoje os nossos filhos. Aqui é a primeira casa comercial do seu Caetano Chuqueta, na década de 20. A gente pode se perceber a presença maciça dos homens. Mulher não tinha espaço nesses lugares. A criança sempre ajudando, dá para perceber que a criança está feliz. Não era uma coisa que a criança fazia por ser forçada, mas por se sentir bem. Primeiro banco de Concórdia, o Banco Inco, que fica exatamente hoje onde nós temos o Banco Bradesco, próximo ao Bob's. Senhores muito bem apessoados, bem arrumados, isso na década de 30. Aqui nós temos os pesos, as medidas, as trenas que eram utilizadas também no comércio, bem diferente do que é utilizado hoje. Aqui a panificadora Santa Terezinha, hoje a padaria Santa Terezinha, mas que permanece no mesmo lugar. Eles tinham o hábito de vender os pães e a sua produção no interior, de charrete e depois de Kombi. E hoje não é mais feito esse trabalho, porque todo mundo sabe onde que fica e procura o estabelecimento. Aqui a construção do frigorífico Sadia, início da década de 40, e aqui no final, mais para o final, no caso, né, quando já estava mais pronto, né? Sadia por quê? Sa de sociedade anônima e Dia de Moinho e Concórdia, que deu origem a tudo. Aqui temos livros de registros utilizados pelo Caetano Chuqueta, temos a máquina de datilografia. Até alguns anos atrás, antes da questão da informática, era normal o curso de datilografia. Temos um telefone típico da época, uma máquina registradora da época também, que era utilizada nos estabelecimentos comerciais, as primeiras calculadoras, e aqui nós temos o surgimento da Vila Seca, hoje bairro dos Industriários, que foi uma iniciativa do seu Atílio Fontana, onde ele se preocupava que os trabalhadores morassem próximos do emprego para facilitar a questão de logística e de locomoção. Aqui nós temos a banha, que foi o primeiro produto industrializado e encaminhado para outras regiões, né? E sabemos que hoje, né, se ganhou uma dimensão bem maior os produtos produzidos aqui em Concórdia. Um dos primeiros computadores de Concórdia também, da antiga Sadia. O espaço da cozinha. O espaço da cozinha era o espaço da mulher. Então, a cozinha, como eu disse antes, ela não fazia parte do corpo da casa. Ela era uma peça à parte, porque era um costume dos italianos, que eles tinham muito medo de pegar fogo, mas os alemães e os poloneses também tinham esse hábito. Então as correntes vinham do teto, havia um buraco muito grande no centro da cozinha, onde se deixava lenha e se ateava fogo. Com o passar do tempo, se veio o fogão a lenha, que é um costume que ainda nós temos bastante na nossa região por causa da questão climática. Daí veio, consequentemente, o fogão a gás, o micro-ondas, o forno elétrico, que a gente conhece hoje, que são mais utilizados. Aqui nós temos a cristaleira, que é um objeto, uma relíquia, digamos, de família, né, onde a louça era muito prezada e era passada da nona ou da vovó, era passada para a filha, por sua vez passada para a neta. Então era uma coisa que era herdada de família. Aqui nós temos um relógio de origem alemã, que é um dos objetos mais antigos que nós temos no museu. A questão do hábito da costura, então ela costurava a roupa, era comum o pai trocar no comércio o que produzia por uma peça de tecido e costurar as roupas. Então nós podemos ver nos retratos de família que todo mundo se vestia semelhante por causa da costura. Então a mãe começava fazendo como? Primeiro para o pai, depois para a mãe, depois se fazia para os irmãos mais velhos e por último para os irmãos mais novos, com os retalhos. O hábito da mesa, sempre quando se servia a mesa, primeiro quem comia eram os pais, depois os irmãos mais velhos e por último os irmãos mais novos. A gente sabe que existe uma inversão de valores muito grandes
que hoje, quando se senta na mesa, geralmente quem come primeiro são os filhos mais novos. A questão dos hábitos alimentares, então eles eram fundamentados nos costumes milenares europeus. Eles acreditavam que eles vinham para cá com um certo poderio, então eles acreditavam que eles tinham que seguir os costumes deles. Então as bebidas típicas da época eram as bebidas como o vinho e a cerveja. Eles não tinham o hábito da cachaça, que eles consideravam uma bebida não nobre. Os hábitos de comida eram os hábitos, digamos assim, como iguarias delicadas, com presunto, queijo, manteiga. Mas todos esses produtos alimentares eram produzidos e feitos pela mãe em casa. A mãe era responsável pelo cuidado da casa, pelo cuidado dos filhos. E se um filho saísse mal educado ou fora do que era o padrão da época, era sempre culpa da mãe. Tem uma frase que de vez em quando, assim, quando houve uma discussão entre casais e tudo, a gente ouve até hoje, que é aquela frase assim, que o marido vira para a mulher e diz assim, mas você não fez nada. E isso é uma frase típica daquela época, quando o marido queria cobrar da mulher alguma atitude que ele achava que não era coerente. Os encontrões de banda, que nem a gente tem fotos aqui e tudo, a música era uma alegria para eles, era uma felicidade. E eles trouxeram isso com a questão do costume europeu. Então, tinha os encontrões de banda, tinha as fanfarras, que eram bem presentes. Nós temos a questão do Coral Santa Cecília, Concórdia completa esse ano 91 anos, a BRF Sadia, a BRF completa 81, e por sua vez, o Coral Santa Cecília 71 anos. Aqui nós temos a Banda Fontana, que é uma das primeiras bandas de Concórdia, e esses objetos são todos deles. Inclusive, assim, conta-se que no meio da festa, né, quando você fazia festa, as pessoas bebiam demais, ficavam bêbados, a banda tinha que tocar sempre perto da janela, perto da porta, porque quando eles ficavam bêbados e começava a bagunça, as brigas, eles tinham que pular a janela ou sair correndo pela porta. A questão da religiosidade, vocês podem me dizer por que só luterano e católico não tem as diversas correntes que nós temos no nosso município? É um recorte da história. Então, as duas primeiras religiões que chegaram em Concórdia foi através dos italianos a Igreja Católica e através dos alemães a Igreja Luterana. Então, os católicos vieram para a vila, enquanto que os alemães ficaram mais para o interior. Aqui nós temos objetos típicos da Igreja Católica e nós temos aqui o harmônico, que é um instrumento musical da Igreja Luterana. Nesta época era comum o casamento principalmente dentro da mesma religião. Mas se acontecesse, por exemplo, de duas pessoas de igrejas diferentes se interessarem, o que acontecia? Sempre, na sua grande maioria, a mulher seguia a religião do homem. Eu disse no início que tudo começa na praça e termina na praça. Aqui nós temos o rádio, que era a principal fonte de comunicação, e nesse sentido de ser a principal fonte de comunicação, o rádio ele trazia para nós muitas informações. Era através do rádio que se marcava uma consulta médica, né? Um paciente ia para o hospital e ele mandava um recado para o médico através do rádio. Ou até mesmo encontros na praça. Por isso que o rádio está no espaço da praça. Então era comum encontrar-se namorados na praça. Então, tanto o programa dos Irmãos Casagrandes e mais recentemente o programa do César Luiz, se fazia muito a questão dos encontros. Então, se marcava encontro na praça e lá se formavam casais. Muitos casais foram formados na praça. Essa é uma linha do tempo da praça. Então, em 1927, surge o projeto Santos Dumont, com o nome de Santos Dumont. Por quê? Porque olhando de cima lembrava-se a planta de um avião. Em 1940 passa a se chamar Praça da Bandeira, porque a maioria dos eventos aconteciam, eventos cívicos e culturais aconteciam na praça. Nesse mesmo período, Caetano Chiqueta planta diversas acácias tipuanas. Até hoje nós temos duas plantadas na praça, com estacas inclusive, recentemente elas foram podadas, que são tombadas patrimônio histórico.
Os bancos da praça, na década de 50, eles são originais ainda, eles passaram já por uma revitalização e tudo, mas eles continuam no mesmo espaço. O projeto da concha acústica, projetado por Remy Fábio no ano de 1967. A construção do parquinho, que as crianças tanto gostam até hoje, em 1968, a construção da Fonte Luminosa, o chafariz, nessa época também, e ela passa a ser chamada Dojalo Gosso, porque Dojalo Gosso foi o terceiro prefeito de Concórdia, nomeado, mas que teve uma preocupação muito grande com a questão da melhoria. E ele foi uma pessoa que se dedicou muito para a questão da praça também. Aqui nós temos a Fonte Luminosa, em 1971, e daí ela passa por uma revitalização em 1994, quando é trocada a vitrola que tinha nela e a questão da fonte luminosa. E a questão da iluminação. A vitrola se encontra ali, que é aquela vitrola muito linda que nós temos até hoje no museu. Então, a linha de tempo para em 2016. Por que 2016? Porque o museu é todo pensado e revisto de 10 em 10 anos. Ano que vem, os historiadores e professores de História de Concórdia vão reavaliar, né, a Comissão Cultural vai reavaliar todo esse espaço e ver as melhorias que podem ser feitas no Museu Histórico de Concórdia. Você quer deixar o teu convite para o pessoal vir conhecer o espaço? Sim. O museu ele funciona, então, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, das 8 da manhã às 11h30. À tarde ele abre às 1h30 até às 17 horas. Ele é aberto ao público, é um espaço muito visitado, principalmente por escolas, mas agora com um período bacana de férias e tudo, ele não fecha, então a gente não fecha o prédio durante dezembro, janeiro, nada disso. Ele fica aberto 12 meses correndo. Então é um convite que eu faço, né, para aproveitar, porque todos nós devemos conhecer um pouco da nossa história e respeitar, porque nós somos o que somos, por quem veio antes de nós. E lembrem-se, isso é apenas o começo.